Chefe humilha a enfermeira em hospital, mas reação de paciente negro muda tudo em instante chocante. O ar no hospital estava tenso, as luzes fluorescentes piscando levemente, como se sentissem a tensão no ambiente. Natália Andrade, uma auxiliar de enfermagem com um passado que pesava mais que o próprio corpo, se movia entre os leitos, tentando ignorar a sensação de estar presa em um pesadelo. No canto, César Monteiro, o chefe do setor, com seu olhar de desprezo, parecia se divertir com a dor alheia. Você vai continuar assim, Natália? Ou vai encarar a realidade de uma vez? Ele zombou, sua voz soando como um eco ameaçador nas paredes brancas. O coração dela disparou. A humilhação era como um nó na garganta. Mas naquele dia, algo estava diferente. Na cama ao lado, Lorena Vidal, uma famosa cantora, estava em estado crítico. O compasso frenético dos monitores adicionava uma trilha sonora angustiante ao ambiente. Natália percebeu algo que ninguém mais parecia notar. Um sintoma. Lorena não está bem. A expressão de César se transformou em raiva, mas Natália não recuou. Seu coração pulsava com a adrenalina da coragem. Em um movimento ágil, ela começou a operar a máquina, modificando a dose. Você não sabe o que está fazendo, ele sussurrou com veneno. O silêncio do corredor era quase palpável, como se todos esperassem o desenrolar daquela tensão. Então, como um milagre, os sinais vitais de Lorena começaram a melhorar. E em um momento que pareceu infinito, a paciente começou a responder. Os olhares mudaram. Álvaro Sampaio, o marido de Lorena, entrou apressado e foi direto até Natália, com um brilho intenso nos olhos. Você a salvou! Sua voz era uma mistura de gratidão e alívio. Mas para Natália, isso não soou como uma vitória. Ao mesmo tempo que o reconhecimento a fazia sentir-se viva, também a expunha a uma nova vulnerabilidade. A atmosfera do hospital estava carregada de murmúrios. Olhares críticos dos colegas a seguiram como sombras. O nome de Natália se transformara em sussurros respeitosos, mas havia uma nova pressão. César, ameaçado, observava de longe, preparado para encaminhar sua vingança. Ele não aceitaria que uma pequena auxiliar se tornasse uma heroína. Não muito tempo depois, a enfermeira Bruna, admiradora de Natália, se aproximou. Você é uma inspiração! Todo mundo está falando de você. Mas Natália sabia que não era apenas por isso que havia intrigas à vista. O passado tinha uma maneira estranha de voltar, e a conspiração que a destruiu em sua carreira antiga não parecia estar enterrada. A sombra de César crescia, e como uma tempestade prestes a eclodir, ela sabia que precisava estar pronta. Com o coração acelerado, havia uma pergunta que martelava em sua mente. Até onde César iria para retomar o controle? E mais importante, ela poderia realmente ser a heroína que o mundo precisava, ou seus próprios segredos a impedisse de brilhar? E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Haha! E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A atmosfera que antes pulsava com a adrenalina de um possível salvamento, agora parecia congelada em um momento tenso. Natália havia desafiado o chefe, César, e conseguido reverter a situação crítica de Lorena. Mas o alívio era fugaz. Com o cenário mudando, as vozes do hospital começaram a sussurrar, e Natália se sentiu exposta, como um peixe fora d'água em uma nova corrente. O peso da insegurança aumentou. De repente,
Um barulho ensurdecedor cortou o silêncio. A porta de emergência se abriu com um estrondo e um grupo agitado de paramédicos entrou, trazendo uma nova paciente. A mulher era mais uma vítima de um grave acidente na estrada. Natália, ainda ofuscada pela recente vitória, percebeu o olhar de... No meio da agitação, alguém gritou: "É a mãe de Lorena!" O coração de Natália parou. O quê? Como assim? As peças do quebra-cabeça de sua mente se embaralharam. Ela sabia que Lorena tinha um relacionamento conturbado com a mãe, mas sempre achou que era apenas uma questão pessoal. E agora estava ali, a mulher que poderia trazer à tona segredos obscuros. Natália sentiu um frio na espinha quando a mãe de Lorena, Helena, começou a ser tratada ao lado. Aquela mulher, com olhos exaustos e uma expressão endurecida pelo sofrimento, olhou para Natália. O tempo parecia congelar. Você é aquela que salvou a Lorena?" perguntou sua voz fraquejando. "Fiz o que pude", Natália respondeu, fugindo do olhar penetrante. Mas a mulher não se deu por satisfeita. "Não minta para mim. Eu conheço você. Você tem um passado. E eu não estou falando de bons relacionamentos." Cada palavra de Helena era como uma punhalada. Natália sentiu o calor subir ao rosto, a vergonha tomando conta. De repente, a sala ficou em silêncio. As pessoas começaram a se aglomerar, percebendo a cena tensa. Era uma espécie de tribunal improvisado, onde Natália estava na linha de frente. O olhar calculador de César se tornou uma sombra ameaçadora atrás da multidão. E as palavras da mãe de Lorena passaram a reverberar. "Você foi demitida do antigo emprego, não foi? Ou você não quer que as pessoas saibam o que realmente aconteceu?" Um murmúrio se espalhou pela sala, aumentando a tensão. Natália não conseguia se mover. O nó na garganta a sufocava. Aqui estava ela, sendo julgada por um passado que nunca quis expor. E antes que pudesse se defender, Álvaro, o marido de Lorena, estava na sua frente, com expressão confusa. "Você é uma heroína, mas esta mulher..." Ele hesitou, olhando para a mãe de Lorena, seu semblante carregado. Para ele era uma revelação. Aquela mulher tinha o poder de expor algo que Natália se esforçou tanto para esconder. E a provação estava apenas começando. "Isso não é o que você pensa, Helena. Não é sobre isso." Natália tentou gritar, mas sua voz falhou, afogada pela pressão que crescia ao seu redor. E justo quando tudo parecia desmoronar, o monitor de Lorena apitou. Uma crise iminente começou a se formar. A urgência da situação trouxe um novo caos, e Natália pulou para o lado da famosa cantora. Mas as palavras de Helena ecoavam em sua mente, como um eco que não a deixaria em paz. "Você não pode correr!" E, no calor do momento, Natália percebeu que tinha mais a perder do que imaginava. E agora? Como salvar Lorena sem ser exposta? A sala estava em frenesi e o tempo corria. O futuro delas estava em jogo, mas quais segredos viriam à tona? Natália sabia que precisava agir rápido. A verdadeira luta estava apenas começando. A sala estava em frenesi. Os monitores apitavam de maneira frenética. E Natália estava prestes a enfrentar o caos que vinha a seguir. Antes de conseguir fazer qualquer coisa, o coração dela disparou quando o aparelho de Lorena começou a emitir um sinal alarmante. O rosto de Natália ficou branco e ela lançou um olhar desesperado para a enfermeira próxima. A pressão dela caiu. "Temos que agir rápido", gritou, tentando manter a calma. A adrenalina pulsava nas veias enquanto ela corria para junto da cama. Helena, a mãe de Lorena, continuava a encarar Natália, uma mistura de raiva e desespero nos olhos.
Você não pode escapar do seu passado, sabia? Deus sabe o que você esconde! Gritou, sua voz ecoando por todo o ambiente. As pessoas ao redor começaram a murmurar, sussurros que preenchiam a sala, como uma tempestade se aproximando. O olhar de Álvaro, o marido de Lorena, virou-se entre Natália e a mãe, confuso, mas determinado. Então, como um chamado ao caos, a porta de uma sala vizinha se abriu com força e outra equipe médica entrou em cena, carregando um corpo sem vida. Era um jovem do acidente de carro, os olhos vidrados, a expressão congelada em um grito silencioso. A atmosfera pesou ainda mais e Natália sentiu o estômago se revirar. Reconhecia aquele jovem. Era Miguel, seu irmão. Ela congelou. O sangue saiu de seu rosto quando entendeu que toda a sua luta no hospital tinha um novo significado. Ele estava ali, na mesma emergência que ela. A dor dela se transformou em um grito mudo no coração. Enquanto a vida de Lorena estava à beira do precipício. Natália, você precisa se concentrar. Alguém gritou, mas sua mente estava girando. Na confusão, Álvaro olhou para a equipe médica ao lado do corpo do irmão dela. É Miguel! Ele exclamou, mas a voz também ecoava um pedido inconsciente de ajuda que atravessava a sala. Tudo parou, como se o tempo se congelasse nesse segundo angustiante. Ele é meu irmão, Natália conseguiu sussurrar, lágrimas escorrendo. O que estava acontecendo? Como eles poderiam estar tão próximos da tragédia? Os murmúrios na sala tornaram-se mais intensos. Você ficou em silêncio quando teve uma chance. A voz de Helena, cortante, atravessou seu lamento pessoal. Você não pode salvar Lorena e esquecer do que realmente importa. Natália virou-se, o olhar cheio de fogo. Não sei o que você quer de mim. Eu só queria ajudar, gritou, a vulnerabilidade transformando-se em força. Mas o olhar de Helena era impiedoso. A vida dela e a vida do seu irmão estão entrelaçadas. Você nunca vai escapar disso. Um estalo de vida percorreu o corpo de Lorena naquele momento crucial. E seus olhos, antes fechados, agora se abriram lentamente. Natália viu a esperança surgir. Mas ao mesmo tempo, a dor aumentou, sentindo que a disputa se intensificava. Os olhares foram se direcionando para a cama de Lorena e Miguel, como se os sentimentos se tornassem um só. Álvaro deu um passo à frente, prestes a tomar uma decisão. Precisamos de respostas. O que você esconde, Natália? O que você realmente é? Moi! As palavras de Álvaro cortaram como uma faca. A sala estava cheia de expectativas, todos esperando que Natália se revelasse. E ali, entre a agonia e a possibilidade de redenção, um silêncio espesso se instalou. Então o monitor de Lorena bipou intensamente. Os batimentos se estabilizaram, mas a questão pairava no ar. O que Natália estava disposta a revelar? O rosto de César, observando de longe, parecia adivinhar os segredos que ela guardava. O passado que ela tentava esconder estava prestes a vir à tona, e ninguém sabia ao certo qual seria o impacto disso. Natália estava entre a vida e a morte, mas era o que estava dentro dela que poderia mudar tudo. O futuro dela e de Lorena dependiam de uma escolha. Contudo, ela sabia que cada palavra poderia ser uma bomba, e a pressão estava a ponto de explodir. A sala estava prestes a descobrir quem realmente era Natália e o que ela queria esconder. O monitor de Lorena apitava e Natália sentia a pressão aumentar, o olhar de todo. O calor das luzes fluorescentes se misturava ao frio da sala, criando uma atmosfera insuportável. Natália, o que você esconde? Álvaro insistiu, sua voz carregada de urgência e confusão. Natália queria gritar por ajuda, mas as palavras fugiam dela. O passado estava prestes a se revelar.
e ela se sentia como se estivesse à beira de um abismo. O monitor disparou de novo. A mente dela girava, sem encontrar respostas. E foi no meio daquela tempestade de emoções que tudo mudou. Uma enfermeira entrou correndo, seu rosto branco como um lençol. "Natália, vem rápido!" ela gritou. E o coração de Natália parou. O que teria acontecido agora? Ela correu até a enfermeira. "Fala", disse, tentando não olhar para trás, onde todos ainda observavam. "É sério? O Miguel, ele..." O mundo parou enquanto seu coração afundava. "O que aconteceu com Miguel?" perguntou Natália, já sabendo que não queria a resposta. Mas a enfermeira a puxou para mais perto. "Ele não conseguiu. É grave. Não temos certeza se vai sobreviver." O chão abaixo dela se desfez. Miguel, seu irmão, estava naquela situação. Por um segundo, a imagem do irmão sorridente invadiu sua mente e uma dor insuportável surgiu. "Não pode ser", ela sussurrou, lágrimas escorrendo. "Não agora." A enfermeira balançou a cabeça, enquanto Natália sentia como se um peso insuportável a esmagasse. Ela tentou se desviar, mas os olhares da sala se tornaram uma massa de julgamentos. Todos esperavam que ela agisse. "Natália, o que você vai fazer?" perguntou Helena, a mãe de Lorena, seus olhos agora refletindo algo que parecia preocupação, mas também um pouco de vingança. "Você vai deixar seu irmão morrer como deixou Lorena sofrer?" As palavras dela cortaram como uma faca. O que poderia ser a última chance de salvar Lorena e ao mesmo tempo um pesadelo pessoal. A realidade a cercava. Ao longe, Álvaro parecia chocado. A angustiante conexão entre os dois assassinatos começava a se formar na mente dele. Eu vou ajudá-lo", Natália gritou, agora decidida. "Ele é meu irmão." As lembranças a invadiam, dos momentos bons e ruins, dos segredos que agora explodiam em sua mente. Ela tinha que ir até ele, mas seu passado estava lá, ao seu lado, como um fantasma esperando. Quando Natália finalmente se virou para a cama de Lorena, a pressão era um peso físico em seu peito. Com um último olhar decidido para as pessoas a seu redor, ela disparou na direção do irmão. A caminhada parecia interminável, ao passar pelos equipamentos e pela frieza do hospital. Suas emoções turbulentas a impulsionavam, mas ao chegar à sala de emergência, Natália abriu a porta e parou. O que viu a paralisou. O corpo de Miguel estava coberto de lençóis. E ao lado dele estava César, o chefe, segurando um papel. "Ele não pode ser salvo", disse César, sua voz fria e seca. "É um caso perdido." Todo mundo estava errado. Aquela cena se desenrolava em sua frente. E todos os olhares estão agora sobre ela novamente. "O que você quer dizer com isso?" ela gritou, o desespero se tornando. "Seu passado não te deixará escapar, Natália. Você não é quem pensa que é", César falou, com uma expressão excedente de satisfação. As palavras dele reverberaram em sua mente, ecoando suas maiores inseguranças. O que aquilo significava? Os olhos de Helena se iluminaram como se ela tivesse, finalmente, encontrado uma fraqueza. "Desça da sua redoma de cristal, Natália. O que mais você esconde? O que é você realmente?" Ela disparou, cada palavra batendo como um tambor. Naquele momento, tudo ficou claro como cristal. O que Natália estava prestes a revelar não seria apenas sobre salvar Lorena ou seu irmão. Seria uma verdade explosiva que mudaria tudo. Assim que Natália estava prestes a responder, um grito cortou o ar. O caos da sala moldando uma nova realidade. Aquelas palavras pendiam no ar, prestes a serem ditas. Mas um estrondo súbito veio de fora. Uma emergência coletiva. Alguém gritou que precisava de ajuda,
mas poderia ser salvador ou devastador. O futuro que todos pensavam saber estava prestes a ser devastado, e as consequências seriam profundas. O monitor de Morena apitava e Natália sentia a pressão aumentar. O olhar de todos se voltava para ela. A expectativa no ar era quase palpável. Cada segundo parecia uma eternidade. O calor das luzes fluorescentes se misturava ao frio da sala, criando uma atmosfera insuportável. Natália, o que você esconde? Álvaro insistiu, sua voz carregada de urgência e confusão. Natália queria gritar por ajuda, mas as palavras fugiam dela. O passado estava prestes a se revelar, e ela se sentia como se estivesse à beira de um abismo. O monitor disparou de novo. A mente dela girava, sem encontrar respostas. E foi no meio daquela tempestade de emoções que tudo mudou. Uma enfermeira entrou correndo, seu rosto branco como um lençol. Natália, vem rápido! Ela gritou, e o coração de Natália parou. O que teria acontecido agora? Ela correu até a enfermeira. Fala! Disse, tentando não olhar para trás, onde todos ainda observavam. É sério! O Miguel, ele... O mundo parou, enquanto seu coração afundava. O que aconteceu com Miguel? Perguntou Natália, já sabendo que não queria a resposta. Mas a enfermeira puxou para mais perto. Ele não conseguiu. É grave. Não temos certeza se vai sobreviver. O chão abaixo dela se desfez. Miguel, seu irmão, estava naquela situação. Por um segundo, a imagem do irmão sorridente invadiu sua mente, e uma dor insuportável surgiu. Não pode ser, ela sussurrou, lágrimas escorrendo. Não agora. A enfermeira balançou a cabeça, enquanto Natália sentia como se um peso insuportável a esmagasse. Ela tentou se desviar, mas os olhares da sala se tornaram uma massa de julgamento. Todos esperavam que ela agisse. Natália, o que você vai fazer? Perguntou Helena, a mãe de Lorena, seus olhos agora refletindo algo que parecia preocupação, mas também um pouco de vingança. Você vai deixar seu irmão morrer como deixou Lorena sofrer? As palavras dela cortaram como uma faca. O que poderia ser a última chance de salvar Lorena e, ao mesmo tempo, um pesadelo pessoal. A realidade a cercava. Ao longe, Álvaro parecia chocado. A angustiante conexão entre os dois assassinatos começava a se formar na mente dele. Eu vou ajudá-lo! Natália gritou, agora decidida. Ele é meu irmão! As lembranças a invadiam, dos momentos bons e ruins, dos segredos que agora explodiam em sua mente. Ela tinha que ir até ele. Mas seu passado estava lá, ao seu lado, como um fantasma esperando. Quando Natália finalmente se virou para a cama de Lorena, a pressão era um peso físico em seu peito. Com um último olhar decidido para as pessoas a seu redor, ela disparou na direção do irmão. A caminhada parecia interminável. Ao passar pelos equipamentos e pela frieza do hospital, suas emoções turbulentas a impulsionavam. Mas ao chegar à sala de emergência, Natália abriu a porta e parou. O que viu a paralisou. O corpo de Miguel estava coberto de lençóis, e ao lado dele estava César, o chefe, segurando um papel. Ele não pode ser salvo. É um caso perdido. Todo mundo estava errado. Aquela cena se desenrolava em sua frente, e todos os olhares estão agora sobre ela novamente. O que você quer dizer com isso? Ela gritou, o desespero se tornando frenético. Seu passado não te deixará escapar, Natália. Você não é quem pensa que é, César falou, com uma expressão de satisfação no rosto. As palavras dele reverberaram em sua mente, ecoando suas maiores inseguranças. O que aquilo significava? Os olhos de Helena se iluminaram como se ela tivesse finalmente encontrado uma fraqueza. Desça da sua redoma de cristal, Natália.
O que mais você esconde? O que é você realmente? Ela disparou, cada palavra batendo como um tambor. Então, como um relâmpago em um dia sem nuvens, uma nova mulher entrou na... Ele estava ofegante, a expressão de pânico. Me deixa passar, é sobre Magdalena! Ao ouvir o nome, Natália congelou. Magdalena, sua melhor amiga, que havia desaparecido anos atrás? A mulher olhou rapidamente para Natália, e a conexão entre elas parecia instantânea, carregada de memórias esquecidas. Preciso falar com você, agora! Ela gritou, ignorando os olhares de todos na sala. Natália sentiu um gelo na espinha. A menção de Magdalena trouxe um turbilhão de emoções que ela havia guardado a 7 chaves. O passado não estava apenas batendo a porta, ele estava invadindo. O que você sabe sobre ela? Natália respondeu, sua voz tensa. Ela está viva. Vocês precisam entender. A sala ficou em silêncio. O choque no rosto de todos era palpável. Helena, Álvaro, até mesmo César pareciam atordoados. Você está mentindo! Natália gritou, a incredulidade a dominando. Mas a mulher insistiu, os olhos cheios de lágrimas. Eu juro, liderei um grupo que a ajudava e agora ela precisa de você. Os murmúrios e sussurros começaram a atravessar a sala. O que estava acontecendo? A verdade sobre o que havia acontecido com Magdalena e as mentiras que cercavam sua vida estavam prestes a ser expostas. O passado de Natália, suas fraquezas e medos, tudo isso veio à tona, ameaçando engoli-la inteira. E então, o alarme de uma nova emergência soou, rasgando a tensão do espaço. O caos estava de volta. O que mais poderia acontecer? Com corações acelerados, todos olhavam para Natália, esperando que ela tomasse uma decisão. Mas a questão pairava no ar. Alguém sobreviveria a este turbilhão? E, principalmente, a verdade libertaria ou prenderia ainda mais Natália em suas próprias correntes? O alarme da sala era ensurdecedor, misturando-se com os murmúrios nervosos da multidão. Natália sentiu seu coração acelerar enquanto todos a encaravam, esperando que ela falasse. O tempo parecia despedaçado, cada segundo uma eternidade, cheia de perguntas não ditas. Natália, o que você sabe sobre Magdalena? A mulher insistiu, sua voz tremendo. Natália olhou para ela confusa. O que você quer dizer? Como ela pode estar viva? Ela foi sequestrada por um grupo que mantém a verdade escondida. Estão tentando! Tentaram silenciá-la. Mas agora, Natália, você precisa vir comigo. A mulher respondeu, a angústia flamejando em seu olhar. Natália sentiu um frio na espinha. Era como se as paredes do hospital estivessem se fechando ao seu redor. Os olhos de Helena, a mãe de Lorena, brilhavam com malícia e expectativa. Essa mulher só pode estar mentindo! Você não pode acreditar nela! Disse com um tom acusatório. Mas Natália não conseguia pensar. Cada palavra da mulher reverberava na sua mente, trazendo à tona memórias que ela tinha enterrado. De repente, os monitores na sala começaram a apitar ainda mais freneticamente. Natália virou-se rapidamente e viu que Lorena estava se debatendo na cama. O pânico tomou conta dela. Não! Não agora! Gritou, correndo para o lado da cantora. Álvaro estava paralisado, olhando entre Natália e a mulher que afirmava que Magdalena estava viva. Isabela, você precisa me explicar tudo isso, ele exclamou, a confusão estampada em seu rosto. A atmosfera estava carregada, como um fio prestes a se romper. Antes que pudesse processar tudo, um estrondo ecoou pela porta do hospital. A equipe de emergência, em pânico, correu para dentro, arrastando um paciente que estava em estado crítico. Fale, o que aconteceu? Uma das médicas gritou, enquanto a equipe colocava o novo paciente na maca. Natália virou-se novamente, chocada.
O rosto do paciente estava coberto de sangue, e então, ao ver seu rosto, o chão sob seus pés desabou. Era Miguel, seu irmão. Não, não pode ser ele, gritou, correndo em direção à maca. O terror a envolveu como uma corrente elétrica. César, que até então estava afastado, agora se aproximava com um sorriso cruel, observando a cena como se fosse um espetáculo. Surpresas, Natália, é isso que a vida te reserva. Seu passado não te deixará escapar, ele murmurou. A satisfação em seu olhar era evidente. A vida dele está em suas mãos, Natália. E o que você vai escolher? Salvar Lorena ou salvar seu irmão? Você pode ter que decidir rapidamente, César provocou. A adrenalina subindo na sala. As palavras dele eram como um veneno que se espalhava no ar. Natália sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. O grito desesperado de Miguel a cortava, e as vozes na sala cercavam. Ela sabia que teria que agir rápido. O monitor do seu irmão disparava, e o olhar de Álvaro estava cheio de expectativa. A sala parecia um tribunal, cada um esperando a decisão dela. Ela olhou nos olhos de Miguel, impotente. A raiva e a frustração explodiam dentro dela. Eu não vou perder mais ninguém. Não vou deixar você! Gritou determinada. E em seguida virou-se para a mulher. Isabela, você pode me levar até Magdalena? Eu preciso saber a verdade. Agora! Mas enquanto falava, o chão tremeu e uma luz ofuscante iluminou a sala. Uma explosão de alarmes ecoou e em um flash de luz, as janelas se estouraram. O caos tomou conta e Natália se viu puxada para trás por uma força invisível. A sala estava em frenesi, gritos e choro misturados a uma realidade que se tornava cada vez mais distorcida. E no meio daquela confusão, uma única verdade se firmou na mente dela. Tudo o que ela acreditava que sabia estava prestes a mudar. O que aconteceria com Lorena, Miguel e, principalmente, quem era realmente Natália? A sala girava em torno dela e o pesadelo que ela vivia estava apenas começando. O alarme da sala era ensurdecedor, misturando-se aos murmúrios nervosos da multidão. Natália sentia seu coração acelerar enquanto todos a encaravam, esperando que ela falasse. O tempo parecia despedaçado, cada segundo uma eternidade, cheia de perguntas não ditas. Natália, o que você sabe sobre Magdalena? A mulher insistiu, sua voz tremendo. Natália olhou para ela, confusa. O que você quer dizer? Como ela pode estar viva? Ela foi sequestrada por um grupo que mantém a verdade escondida. Que estão tentaram silenciá-la. Mas agora, Natália, você precisa vir comigo. A mulher respondeu, a angústia flamejando em seu olhar. Natália sentiu um frio na espinha. Era como se as paredes do hospital estivessem se fechando ao seu redor. Os olhos de Helena, a mãe de Lorena, brilhavam com malícia e expectativa. Essa mulher só pode estar mentindo. Você não pode acreditar nela, disse com um tom acusatório. Mas Natália não conseguia pensar. Cada palavra da mulher reverberava na sua mente, trazendo à tona memórias que ela tinha enterrado. De repente, os monitores na sala começaram a apitar ainda mais freneticamente. Natália virou-se rapidamente e viu que Lorena estava se debatendo na cama. O pânico tomou conta dela. Não! Não agora! Gritou, correndo para o lado da cantora. Álvaro estava paralisado, olhando entre Natália e a mulher que afirmava que Magdalena estava viva. Isabela, você precisa me explicar tudo isso! Ele exclamou, a confusão estampada em seu rosto. A atmosfera estava carregada como um fio prestes a se romper. Mas antes que pudesse processar tudo, um estrondo ecoou pela porta do hospital. A equipe de emergência em pânico correu para dentro, arrastando um paciente que estava em estado crítico. Fale, o que aconteceu? Uma das médicas gritou.
O coração de Natália afundou enquanto a equipe colocava o novo paciente na maca. Era Miguel. O corpo dele estava coberto de sangue e a respiração rasgada. Não, não pode ser ele! Gritou, correndo em direção à maca. O terror a envolveu como uma corrente elétrica. César, que até então estava afastado, agora se aproximava com um sorriso cruel, observando a cena como se fosse um espetáculo. Surpresas, Natália! É isso que a vida te reserva. Seu passado não te deixará escapar, ele murmurou. A satisfação em seu olhar era evidente. A vida dele está em suas mãos, Natália. E o que você vai escolher? Salvar Lorena ou salvar seu irmão? Você pode ter que decidir rapidamente, César provocou. A adrenalina subindo na sala. As palavras dele eram como um veneno que se espalhava no ar. A pressão aumentava. Natália se sentiu sufocada. O grito desesperado de Miguel cortava o silêncio e a sala, antes tensa, agora era um campo de batalha. Ela sabia que tinha que agir rápido. De repente, enquanto o desespero a dominava, a mulher chamada Isabela gritou: "Espere! Você precisa saber a verdade antes de tomar essa decisão. O que eu vou te contar vai mudar tudo." Os olhares se voltaram para Isabela e a tensão cresceu. Natália parou, o coração batendo freneticamente. "O que você sabe que pode mudar tudo?" perguntou, o medo se misturando à curiosidade. "Por quê?" Isabela hesitou, suas mãos tremendo. "A verdade é que Magdalena não está apenas viva. Ela está envolvida em tudo isso." Um choque percorreu a sala. Natália estava em choque. "O quê? Como assim?" indagou, a mente girando. "Ela tem algo a ver com esse grupo?" Isabela respirou fundo, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Sim, Magdalena foi sequestrada porque ela sabe do que aconteceu. Ela tem as provas. O que você não sabe é que ela pode estar envolvida em algo muito maior do que imagina." A sala ficou em silêncio. O peso da revelação pressionava todos, as expressões variando de confusão a incredulidade. Natália sentiu um nó na garganta. "Não, isso não pode ser verdade", murmurou, tentando processar a avalanche de informações. Helena, com um olhar gélido, se virou para Natália. "Então, você realmente não sabe quem é a sua melhor amiga. E agora, com a vida do seu irmão em jogo, o que vai fazer, Natália? Escolher entre salvar Miguel ou descobrir a verdade?" O monitor de Miguel apitava incessantemente. Natália olhou entre ele e a mulher que disse que Magdalena estava envolvida em algo tão sombrio. O passado dela estava se entrelaçando de uma maneira aterrorizante. Naquele momento, ela percebeu que a vida de todos estava em jogo. O caos cresceu e a pressão aumentava enquanto Natália se perguntava: poderia realmente presenciar a verdade que mudaria tudo? Essa era a única chance que tinha de salvar seu irmão. Como poderia escolher entre as verdades que se desenrolavam diante dela? Justo quando pensou que a situação não poderia piorar, um novo grito ecoou pela sala. Todos se viraram para a entrada, e no limite de sua visão, um grupo estava se aproximando, vestidos com uniformes de segurança. "Entregue!" gritaram, enquanto o pânico se instalava novamente. Natália sentia seu estômago revirar. A urgência das escolhas dela nunca pareceram tão opressoras. O que mais estava prestes a ser revelado? E mais importante, quem realmente estava por trás de tudo isso? O que aconteceria a todos se as verdades começassem a vir à tona? O alarme da sala era ensurdecedor, misturando-se aos murmúrios nervosos da multidão. Natália sentia seu coração acelerar enquanto todos a encaravam, esperando que ela falasse. O tempo parecia despedaçado.
cada segundo uma eternidade cheia de perguntas não ditas. Natália, o que você sabe sobre Magdalena? A mulher insistiu, sua voz tremendo. Natália olhou para ela, confusa. O que você quer dizer? Como ela pode estar viva? Ela foi sequestrada por um grupo que mantém a verdade escondida. Tentaram silenciá-la. Mas agora, Natália, você precisa vir comigo. Angústia flamejando em seu olhar. Natália sentiu um frio na espinha. Era como se as paredes do hospital estivessem se fechando ao seu redor. Os olhos de Helena, a mãe de Lorena, brilhavam com malícia e expectativa. Essa mulher só pode estar mentindo. Você não pode acreditar nela, disse, com um tom acusatório. Mas Natália não conseguia pensar. Cada palavra da mulher reverberava na sua mente, trazendo à tona memórias que ela tinha enterrado. De repente, os monitores na sala começaram a apitar ainda mais freneticamente. Natália virou-se rapidamente e viu que Lorena estava se debatendo na cama. O pânico tomou conta dela. Não, não agora! Gritou correndo para o lado da cantora. Álvaro estava paralisado, olhando entre Natália e a mulher que afirmava que Magdalena estava viva. Isabela, você precisa me explicar tudo isso, ele exclamou, a confusão estampada em seu rosto. A atmosfera estava carregada, como um fio prestes a se romper. Um estrondo ecoou pela porta do hospital. A equipe de emergência, em pânico, correu para dentro, arrastando um paciente que estava em estado crítico. Fale, o que aconteceu? Uma das médicas gritou. O coração de Natália afundou, enquanto a equipe colocava o novo paciente na maca. Era Miguel. O corpo dele estava coberto de sangue e a respiração rasgada. Não, não pode ser ele, gritou, correndo em direção à maca. O terror a envolveu como uma corrente elétrica. César, que até então estava afastado, agora se aproximava com um sorriso cruel, observando a cena como se fosse um espetáculo. Surpresas, Natália. É isso que a vida te reserva. Seu passado não te deixará escapar, ele murmurou. A satisfação em seu olhar era evidente. A vida dele está em suas mãos, Natália. E o que você vai escolher? Salvar Lorena ou salvar seu irmão? Você pode ter que decidir rapidamente, César provocou, a adrenalina subindo na sala. As palavras dele eram como um veneno que se espalhava no ar. A pressão aumentava. Natália se sentia sufocada. O grito desesperado de Miguel cortava o silêncio e a sala, antes tensa, agora era um campo de batalha. Ela sabia que tinha que agir rápido. De repente, enquanto o desespero a dominava, a mulher chamada Isabela gritou. Espere! Você precisa saber a verdade antes de tomar essa decisão. O que eu vou te contar vai mudar tudo. Os olhares se voltaram para Isabela e a tensão cresceu. Natália parou, o coração batendo freneticamente. O que você sabe que pode mudar tudo? Perguntou, o medo se misturando à curiosidade. Por quê? Isabela hesitou, suas mãos tremendo. A verdade é que Magdalena não está apenas viva. Ela está envolvida em tudo isso. Um choque percorreu a sala. Natália estava em choque. O quê? Como assim? Indagou, a mente girando. Ela tem algo a ver com esse grupo? Isabela respirou fundo, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Sim, Magdalena foi sequestrada porque ela sabe do que aconteceu. Ela tem as provas. O que você não sabe é que ela pode estar envolvida em algo muito maior do que imagina. A sala ficou em silêncio. O peso da revelação pressionava a todos, as expressões variando de confusão a incredulidade. Natália sentiu um nó na garganta. Isso não pode ser verdade, murmurou, tentando processar a avalanche de informações. Helena, com um olhar gélido, se virou para Natália.
Então você realmente não sabe quem é a sua melhor amiga. E agora, com a vida do seu irmão em jogo, o que vai fazer, Natália? Escolher entre salvar Miguel ou descobrir a verdade? O monitor de Miguel apitava incessantemente. Natália olhou entre ele e a mulher, que disse que Magdalena estava envolvida em algo tão sombrio. O passado dela estava se entrelaçando de uma maneira aterrorizante. Naquele momento, ela percebeu que a vida de todos estava em jogo. Assim que o caos crescia, um novo barulho se fez ouvir. Uma porta sendo arrombada. Segurança do hospital, trajando uniformes pesados, entraram em massa. "Todos no chão! A situação está fora de controle!" gritaram. O pânico estourou. As pessoas começavam a correr. "Natália, vá! Eles estão atrás de você!" Isabela gritou, agarrando o braço dela. A mensagem era clara. Algo muito errado estava acontecendo. E ela estava no meio disso. Mas o que exatamente? Justo quando estava prestes a responder, Natália ouviu uma palavra que fez seu mundo desmoronar. "Magdalena!" Alguém gritou, e em seguida, um grupo de pessoas entrou. Mas não eram apenas paramédicos ou seguranças. Eram rostos conhecidos. Amigos que ela achava que estavam tão longe. "Natália, você tem que voltar com a gente. Não podemos deixar você aqui." O coração dela disparou. Aquela cena, aquelas vozes, estavam formando um quebra-cabeça que ela não queria completar. O desespero a invadiu. Qual era a verdadeira história? Quem poderia confiar? Para onde ela realmente deveria ir? E no meio de tudo isso, as luzes começaram a piscar. E a sala tornou-se o cenário de um pesadelo que ela não sabia que estava vivendo. Tudo estava prestes a mudar e o tempo estava se esgotando. O que mais elas estavam escondendo? O alarme da sala era ensurdecedor, misturando-se aos murmúrios nervosos da multidão. Natália sentia seu coração acelerar enquanto todos a encaravam, esperando que ela falasse. O tempo parecia despedaçado. Cada segundo uma eternidade, cheia de perguntas não ditas. "Natália, o que você sabe sobre Magdalena?" A mulher insistiu, sua voz tremendo. Natália olhou para ela confusa. "O que você quer dizer? Como ela pode estar viva?" "Ela foi sequestrada por um grupo que mantém a verdade escondida. Tentaram silenciá-la. Mas agora, Natália, você precisa vir comigo." A mulher respondeu, a angústia flamejando em seu olhar. Natália sentiu um frio na espinha. Era como se as paredes do hospital estivessem se fechando ao seu redor. Os olhos de Helena, a mãe de Lorena, brilhavam com malícia e expectativa. "Essa mulher só pode estar mentindo. Você não pode acreditar nela", disse, com um tom acusatório. Mas Natália não conseguia pensar. Cada palavra da mulher reverberava na sua mente, trazendo à tona memórias que ela tinha enterrado. De repente, os monitores na sala começaram a apitar ainda mais freneticamente. Natália virou-se rapidamente e viu que Lorena estava se debatendo na cama. O pânico tomou conta dela. "Não, não agora!" gritou, correndo para o lado da cantora. Álvaro estava paralisado, olhando entre Natália e a mulher que afirmava que Magdalena estava viva. "Isabela, você precisa me explicar tudo isso!" ele exclamou, a confusão estampada em seu rosto. A atmosfera estava carregada, como um fio prestes a se romper. Um estrondo ecoou pela porta do hospital. A equipe de emergência, em pânico, correu para dentro, arrastando um paciente que estava em estado crítico. "Fale! O que aconteceu?" uma das médicas gritou. O coração de Natália afundou enquanto a equipe colocava o novo paciente na maca. Era Miguel,
O corpo dele estava coberto de sangue e a respiração rasgada. Não! Não pode ser ele! Gritou, correndo em direção à maca. O terror a envolveu como uma corrente elétrica. César, que até então estava afastado, agora se aproximava com um sorriso cruel, observando a cena como se fosse um espetáculo. Surpresas, Natália! É isso que a vida te reserva. Seu passado não te deixará escapar, ele murmurou. A satisfação em seu olhar era evidente. A vida dele está em suas mãos. Natália, e o que você vai escolher? Salvar Lorena ou salvar seu irmão? Você pode ter que decidir rapidamente. César provocou, a adrenalina subindo na sala. As palavras dele eram como um veneno que se espalhava no ar. A pressão aumentava. Natália se sentia sufocada. O grito desesperado de Miguel cortava o silêncio e a sala, antes tensa, agora era um campo de batalha. Ela sabia que tinha que agir rápido. De repente, enquanto o desespero a dominava, a mulher chamada Isabela gritou: "Espere! Você precisa saber a verdade antes de tomar essa decisão. O que eu vou te contar vai mudar tudo." Os olhares se voltaram para Isabela e a tensão cresceu. Natália parou, o coração batendo freneticamente. "O que você sabe que pode mudar tudo?" perguntou, o medo se misturando à curiosidade. "Por quê?" Isabela hesitou, suas mãos tremendo. "A verdade é que Magdalena não está apenas viva, ela está envolvida em tudo isso." Um choque percorreu a sala. Natália estava em choque. "O quê? Como assim?" indagou, a mente girando. "Ela tem algo a ver com esse grupo?" Isabela respirou fundo, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Sim, Magdalena foi sequestrada porque ela sabe do que aconteceu. E tem mais, ela é filha do chefe do grupo." As palavras de Isabela cortaram como um punhal. Natália ficou paralisada, a revelação a atingindo como um tsunami. "Não, isso não pode ser verdade!" gritou, dúvidas invadindo sua mente. O olhar de Álvaro se apagou, chocado, enquanto Helena sorria, como se cada palavra da mulher a validasse. "Você sempre esteve cercada de mentiras, Natália", disse Helena, com uma satisfação que a fez parecer um predador. "Só não percebeu que os laços que te prendem são mais profundos do que imagina." Natália se sentia perdida. A relação que tinha com Magdalena estava agora misturada com traição e engano. Como isso era possível? As memórias de todas as risadas e segredos compartilhados viravam cinzas em sua mente. Ele não era apenas uma amiga, era uma inimiga. O caos ao redor dela parecia se intensificar. O monitor de Miguel apitava cada vez mais alto e ela percebeu que o tempo estava se esgotando. "A vida do seu irmão está em suas mãos. O que você vai fazer agora?" César provocou, os olhos brilhando como se quisesse vê-la desmoronar. Um grupo de seguranças começou a invadir a sala, tornando a situação ainda mais tensa. "Todos no chão! Precisamos da Natália!" gritaram, as vozes ecoando. A urgência da situação aumentava. Natália olhou de Miguel para Lorena, que estava prestes a colapsar, e para Isabela. "Você está dizendo que minha melhor amiga é filha do inimigo? E essa verdade pode custar a vida do meu irmão?" perguntou, a voz quebrada. Isabela tentou segurar sua mão, mas Natália se afastou. O mundo girava ao redor. Uma crise estava prestes a acontecer, e no meio dessa tempestade, tudo o que ela acreditava mudava à sua frente. Com lágrimas escorrendo, Natália se viu no centro de um jogo do qual não queria fazer parte. Eu não posso escolher. Não posso. Sou uma auxiliar, não uma heroína."
gritou e ao mesmo tempo sentiu um nó na garganta. A verdade estava desmoronando sobre ela e a sala parecia um labirinto sem saída. Então a explosão da porta da sala trouxe um novo desespero. Uma figura encapuzada entrou, erguendo uma pistola. "Ninguém se mexa! É isso que estamos esperando! O jogo acaba aqui!" gritou a figura. Sua voz coberta por uma onda de pânico. A sala ficou em silêncio. O ar pesado de realidade e medo pairava no ambiente. Agora, não era apenas a vida de Miguel ou Lorena em jogo, mas a dela também. O que mais estava prestes a ser revelado e quem realmente estava manipulando todas as peças desse jogo mortal? Natália percebeu que o verdadeiro terror estava apenas começando. Natália ficou paralisada. O funcionário encapuzado segurava a pistola e, com um golpe de raiva, ameaçou todos na sala. "Ninguém se mexa!" A tensão era palpável. Os rostos ao redor se tornaram pálidos. Expectativa e medo misturados em cada olhar. César observou de longe, um sorriso cínico nos lábios. "Hora do jogo, Natália! Decida logo!" O coração dela disparava. O que se passava na sua mente? Ela tinha que agir. "Escutem, não precisamos de mais violência!" Natália gritou, a voz trêmula, mas decidida. "Ninguém aqui quer lutar." Olhou para o encapuzado. Suas mãos tremiam. "Estamos apenas tentando salvar vidas." Os murros nos rostos torcidos de todos ao redor mostravam o desastre que poderia acontecer. Isabela, desesperada, comentou: "Ela está certa. Fomos enganados. Vamos sair daqui juntos." Mas o homem encapuzado não parecia convencido. "Fácil demais, não acha?" Uma salva de palmas para a heroína! Ele zombou, enquanto olhava fixamente para Natália. Um som de sirenes começou a ecoar ao longe, aumentando a agitação na sala. Não poderia demorar. "Olha, só queremos ajudar. Ninguém precisa morrer." Natália insistiu, a pressão em seu peito misturando-se ao amor que sentia pelo irmão e pela amiga. Algo dentro dela acendeu. Em um momento de pura adrenalina, ela deu um passo à frente. "Se você me deixar ir, posso ajudar." Se Magdalena é mesmo parte disso, preciso saber para ajudar meu irmão. Uma pausa. Silêncio pesado. O encapuzado hesitou. Uma fração de segundo. O instante em que o futuro de todos poderia mudar. "Por que eu deveria confiar em você?" Ela podia sentir o medo nos olhos daquelas pessoas, inclusive em Miguel, que lutava para se manter consciente. O desespero da sala a afetou. "Porque eu não sou uma vilã, e sei que você também não quer isso." Natália respondeu, a voz ecoando como um grito de desespero. "Há outras maneiras de resolver isso." Os olhos do encapuzado se suavizaram, apenas por um instante. Então, como um relâmpago, a porta estremeceu com a invasão da polícia. "Todo mundo no chão! Temos um código vermelho!" gritaram. O encapuzado ficou em alerta e Natália percebeu que era agora ou nunca. "Vai, faça algo!" gritou Isabela. E Natália finalmente teve uma ideia. "Vocês não precisam temer", ela gritou. "Eu vou me entregar. Só soltem os outros." Uma nova onda de murmúrios varreu a sala. O encapuzado a olhou, indeciso. "Você está louca? Quer se entregar?" "Se isso for o que for preciso para salvar vidas, sim", Natália declarou, um gesto resoluto diante do terror. O encapuzado, paralisado por um momento, pareceu considerar suas palavras. "Tudo isso não vale a pena. Vamos apenas..." ele começou, mas o barulho de sirenes cresceu. O pânico estava tomando conta de sua segurança. Antes que outro alguém pudesse agir, Natália stepped up. "Essa é sua chance de fazer a coisa certa." A polícia tomou a sala e Natália apenas via o terror nos rostos de todos. Mas com isso, ela também viu esperanças.
Uma fração de luz se abriu quando o homem hesitou. Computa uma saída à vontade. E então, como um sopro de vento, a pressão se dissolveu. O encapuzado soltou a arma. A tensão em sua postura se desfez. "Vamos todos sair daqui!" gritou. Com muitos corações batendo a mil, Natália, Miguel, Lorena, Álvaro, Isabela e o encapuzado saíram juntos, correndo para um novo futuro. O mistério ainda estava presente, mas ela sabia que nem tudo estava perdido. Natália virou-se para o grupo. "Estamos juntos! Vamos descobrir essa verdade. Não importa o que acontecer." Um eco de esperança uniu todos, uma pressão que havia sido liberada. E onde a luz do sol começava a brilhar na manhã seguinte, dúvidas ainda flutuavam. O que aconteceria depois? Assumir riscos valeria a pena? As respostas estavam à frente. Então, meus amigos, esse foi o final de uma história intensa, mas não se esqueçam, não é o fim. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer e,